Olá, queridos alunos, estudantes, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos estudar e realmente aprender Direito Constitucional. Em sequência ao nosso estudo sobre a história das Constituições brasileiras, hoje iremos estudar a Constituição de 1937. A Constituição que tem como característica marcante o golpe de Estado efetuado pelo próprio presidente da República, Getúlio Vargas. Vamos pontuar as razões alegadas pelo então presidente para realizar tamanha violência contra a sociedade brasileira. Então, vamos aos estudos? Queridos alunos, a instauração do Estado Novo em 1937 representou uma profunda transformação para as instituições nacionais e as relações de poder que se mantinham praticamente inalteradas desde a proclamação da República em 1889. O regime de exceção imposto por Getúlio Vargas se prolongaria por 8 anos. Ao longo desse período, sob o argumento das armas e da propaganda, a sociedade brasileira sofreu profundas transformações. O novo texto constitucional, feito sob medida para estes novos tempos, foi imposta à nação brasileira. Getúlio Vargas foi eleito e empossado para governar de 1934 até 1938. Contudo, durante este período, um forte antagonismo foi percebido entre a direita fascista, que defendia um Estado autoritário, e um movimento de esquerda, que tinha ideais socialistas, comunistas e sindicais, em especial a formação em 1935 da Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL. Muito bem, em 11 de julho de 1935, o governo Getúlio Vargas fechou a Aliança Nacional Libertadora, considerando-a ilegal, com base na Lei de Segurança Nacional, cujo estopim da crise foi um manifesto lançado por Luiz Carlos Prestes. Em razão de levantes ocorridos em algumas cidades brasileiras que contavam com o apoio comunista, ou seja, do Partido Comunista Brasileiro e de parte dos militares, o governo federal decretou o estado de sítio e se deflagrou um forte movimento de repressão ao comunismo. Lembro a vocês, queridos estudantes, que com o apoio do Congresso Nacional, Getúlio Vargas decretou o estado de guerra. Em 30 de setembro de 1937, alguns jornais, e cabe aí uma observação que, segundo os historiadores da época, jornais que apoiavam o governo Getúlio Vargas, noticiaram que o Estado-Maior do Exército havia descoberto um suposto plano comunista para a tomada do poder, o conhecido e famoso Plano Cohen.
Esse foi o argumento para que o governo decretasse o golpe como suposta salvação contra o comunismo que parecia assolar o país. Tendo apoio das Forças Armadas, bem como diante de uma nova decretação de estado de guerra autorizado pelo Congresso Nacional, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas dá o golpe ditatorial, centralizando o poder e fechando o Congresso Nacional. Notem, queridos alunos, queridos estudantes, que as eleições que escolheria o novo presidente da República, substituindo o então presidente Getúlio Vargas, já estava marcada, segundo disposto na Constituição em vigor, para o dia 3 de janeiro de 1938, ou seja, 54 dias antes das eleições, com a desculpa de que o Brasil seria tomado à força pelos comunistas, Getúlio Vargas promove um golpe com a nítida intenção de se manter no poder. Ordenou o fechamento do Congresso, a extinção dos partidos políticos, a suspensão da campanha presidencial e da Constituição de 1934. O governo manteve amplo domínio, inclusive do judiciário. A federação foi abalada pela nomeação dos interventores nos estados. Os direitos fundamentais foram profundamente enfraquecidos. Nascia, assim, a ditadura do Estado Novo. Era o início do que Vargas intitulou de Nascer da Nova Era. A Carta de 1937, elaborada por Francisco Campos, foi apelidada de Polaca, em razão da influência sofrida pela Constituição polonesa fascista de 1935. Fato curioso e que nos chama muita a atenção é que, para não passar a ideia de que Getúlio Vargas estava aplicando um verdadeiro e genuíno golpe de Estado, fez constar na nova Constituição por ele outorgada o artigo 187, que esta nova Constituição seria submetida a um plebiscito nacional, como forma de ter a aprovação da sociedade para as medidas violentas por ele implementada. Fato esse que nunca ocorreu. E eu gostaria de ler com vocês o artigo 187, onde diz que esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetido ao plebiscito nacional na forma regulada no decreto do presidente da República. Fato este que até hoje nunca ocorreu, ou seja, esse dispositivo foi colocado na Constituição para dar a ideia de que as medidas aplicadas por Getúlio Vargas tinham o apoio popular. Fato, como já disse, nunca ocorreu este plebiscito. Antes de passar a análise das principais características da Constituição de 1937, gostaria que você, estudante, se atentasse ao que diz o preâmbulo da Constituição de 1937. Faça assim,
Tenha curiosidade, pegue a Constituição de 1937, na internet mesmo você consegue ter acesso ao preâmbulo, e leia o preâmbulo da Constituição de 1937. E você vai perceber o jogo de palavras utilizadas para sustentar e embasar essa violência ocorrida em 1937. Ok? Então faça isso. Pegue o preâmbulo da Constituição de 1937 e leia, e você vai perceber esse jogo de palavras. Ok? Então, vamos estudar agora as principais características da Constituição de 1937. Muito bem, inicio pela forma de governo. Nos termos do artigo 1º, o Brasil continua sendo uma república, o poder político, diz a Constituição, emana do povo e é exercido em nome dele e no interesse de seu bem-estar, sua honra, sua independência e sua prosperidade. Querido aluno, seria cômico se não fosse trágico. Muito bem. Quanto à forma de Estado, o Brasil continuaria um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e de seus territórios. É mantida a atual divisão política e territorial. Na prática, contudo, as autonomias estaduais foram reduzidas e podemos dizer que o regime federativo foi simplesmente nominal, havendo a substituição dos governos estaduais por interventores federais. Por sua vez, os vereadores e prefeitos eram nomeados pelos interventores de cada estado. O Brasil continuaria como país leigo, laico e não confessional, não havendo, contudo, a invocação no preâmbulo da Constituição da expressão sob a proteção de Deus. Muito bem. Em relação à organização dos poderes, a teoria clássica da tripartição dos poderes de Montesquieu foi formalmente mantida. Entretanto, na prática, houve um fortalecimento do poder executivo, com forte traço autoritário do regime, esvaziando assim o papel dos poderes legislativos e judiciário. Sobre o poder legislativo, de acordo com o artigo 38 da Constituição Federal, o poder legislativo seria exercido pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República. Havia a previsão de composição do Parlamento Nacional por duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Conselho Federal. Como se percebe, o Senado Federal deixou de existir durante o Estado Novo. A Câmara dos Deputados seria composta de representantes do povo eleitos mediante sufrágio indireto para o mandato de 4 anos. Já o Conselho Federal seria composto de representantes dos estados e 10 membros nomeados pelo presidente da República, com mandato de 6 anos. Outro fato que nos chama muita atenção é que o artigo 178 da Constituição outorgada de 1937 dissolveu a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos municípios e as câmaras municipais.
e que o presidente da República marcaria eleições para o parlamento depois que a Constituição fosse submetida ao tal plebiscito, que trata o artigo 187. Como nunca houve este plebiscito, o presidente da República governou expedindo decretos, leis sobre todas as matérias de competência legislativa da União. Com todo esse histórico do poder executivo, segundo o artigo 73, que era exercido pelo presidente da República, autoridade suprema do Estado, que coordenava as atividades dos órgãos representativos de grau superior, dirigia a política interna e externa, promovia ou orientava a política legislativa de interesse nacional e coordenava a administração do país. Meu querido aluno, foi estabelecido também eleição indireta para a escolha do presidente da República, que cumpriria mandato de 6 anos. Regra essa que nem mesmo seu criador seguiu, visto que Getúlio Vargas só saiu do poder em 1945 por meio de um outro golpe de Estado. Muito bem, em relação ao poder judiciário, a principal mudança foi a extinção da justiça eleitoral. O judiciário foi esvaziado, como, por exemplo, nos termos do artigo 96, parágrafo único, no caso de ser declarada inconstitucionalidade de uma lei, que a juízo o presidente da República fosse necessário ao bem-estar do povo, a promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderia ele submetê-la novamente ao exame do parlamento. Se este a confirmasse por 2/3 dos votos em cada uma das câmaras, ficaria sem efeito a decisão do tribunal. E como o presidente tinha total controle do parlamento, em última análise, não existia de forma livre e soberana qualquer controle judicial sobre os atos do poder executivo. Outra demonstração de força do poder central está no artigo 170, ao estabelecer que, durante o estado de emergência ou estado de guerra, os atos praticados em virtude deles não poderiam ser conhecidos por qualquer juiz ou tribunal. Muito bem. Em relação à Declaração de Direitos, houve um grande retrocesso. Foram excluídos da Constituição a previsão do mandado de segurança, da ação popular. O direito de manifestação do pensamento foi restringido com o objetivo de garantir a paz e a ordem e a segurança pública. Também foi instituído a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinema e da radiodifusão. Muito bem, meus queridos alunos. A Constituição outorgada de 1937 ainda previa, além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a pena de morte, que poderia ser aplicada para crimes políticos e nas hipóteses de homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade. Foi declarado um estado de emergência que suspendeu os direitos e garantias individuais.
ou seja, o Brasil foi governado de forma autoritária e dentro de um estado de emergência por todo o período que Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil, ocorrendo sua revogação somente em 1945, com a queda do governo. Outro aspecto que chama muita atenção é que a tortura foi utilizada como instrumento de repressão, situação essa simbolizada pela entrega de Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, líder comunista no Brasil, que viria a ser assassinada em campo de concentração nazista na Alemanha. Fato lamentável. Por outro lado, o governo de Getúlio Vargas avançou na economia e nos direitos trabalhistas. Também foi em seu governo que foi realizado a nacionalização e controle sobre certas áreas estratégicas de produção, como mineração, aço e petróleo, configurando assim uma importante expansão capitalista. Também foi em seu governo que o Brasil criou importantes empresas estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Nacional de Alcalis, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Muito bem, meus queridos alunos, queridos estudantes, espero ter alcançado o nosso objetivo de explicar este período tão conturbado em nossa história. Lembrando que vou continuar explicando cada constituição que já tivemos, tentando não deixar nenhuma dúvida sobre esse tema tão importante. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui em nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.